Glória a Deus. Aleluia. Você poderia ficar em pé mais uns minutinhos para nós adorarmos ao Senhor? Aí no seu lugar, você pode levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e começar a se conectar com Deus. Você não precisa de ninguém para adorar ao Senhor. Isso. Só se conecta com Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós nos conectamos, Senhor, com a Tua presença. Porque não é que a Tua presença se manifestou agora e que nós entramos na condição de perceber que ela já está aqui. Nos ajuda, Senhor, manter o nosso coração conectado com o Teu. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite. Nunca foi sobre o homem, sempre foi sobre Deus. Não tem nada a ver com a gente, é o Senhor. Por isso, todos os meus irmãos estão aqui, Pai. Vieram aqui para se conectar contigo. Muitos vieram para ouvir uma palavra, outros para adorar. Mas independentemente da motivação do coração de cada um, o Senhor está neste lugar. A Tua presença já estava aqui, nós que nos conectamos a ela, nós que viemos a ter a consciência e a percepção que ela já está aqui. Por isso nós te entregamos este momento, Senhor. Porque a única parte do culto que o Senhor recebe é a adoração. As outras partes é o homem que recebe. Por isso te entregamos todo o louvor, toda a adoração, toda a honra é para Ti, Senhor. Nós te entregamos toda a honra, todo o louvor, toda a adoração é para Ti, Senhor. Teu é o reino, Tua é a glória, para sempre, Senhor. Que seja o Teu Espírito, total liberdade nessa noite. Que Teu Espírito nessa noite, Ele venha liberar uma palavra sobre alguém que precisa uma palavra. Venha consolar o coração que precisa ser consolado. Venha abraçar aquele que precisa de um abraço. Venha curar aquele que precisa de uma cura. Venha trazer liberdade para quem precisa sair do cativeiro. E que Teu Espírito Santo nessa noite tenha total liberdade. E que todos nós juntos sejamos instrumentos Teus para glorificar o Teu nome, para trazer o Teu reino dos céus aqui na terra. Por isso, Pai, eu quero já começar declarando que o ambiente já é propício. Declarando que há uma conexão entre o homem com Deus, entre o Criador e o criado, entre o Pai e o Filho. E que o Senhor comece a ministrar aos nossos corações uma palavra. O Senhor pode ministrar e trazer uma revelação de uma palavra para os Teus filhos, sem que ninguém fale absolutamente nada. O Senhor não precisa da gente. O Senhor não precisa do homem
Mas se o Senhor escolheu o homem para trazer a tua palavra, o Senhor pode falar diretamente o coração de cada um deles, sem necessidade de uma pregação, mas o Senhor prepara os ambientes, os momentos corretos, e nós nos conectamos nesse ambiente correto, nesse ambiente propício, nesse mover do Teu Espírito, Senhor, e entramos no som do Teu rugir agora, e nos conectamos com a onda do Teu Espírito. Declaramos a nossa mente aberta para receber aquilo que o Senhor tem, o nosso coração despreocupado para poder ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, e o nosso espírito pronto para se conectar contigo de maneira íntima, profunda. Oh Espírito poderoso de Deus, seja com cada um de nós, e libera mais da Tua presença, do Teu Espírito. Libera mais, Senhor, da Tua glória sobre cada um de nós. Que todos nós, nessa noite chuvosa, possamos voltar para os nossos lares com uma palavra transformadora, confrontadora, uma palavra que nos leve além, uma palavra que faça nos tornarmos mais íntimos, mais próximos contigo. Que saiamos daqui, Senhor, com a certeza de que o leão rugiu. E quando o leão ruge, quem temerá? Senhor, queremos ouvir o rugido do leão. Queremos sentir a nossa estrutura ser estremecida pela Tua palavra. Que a Tua boca seja a nossa boca, e que a Tua revelação seja transmitida através de nós. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos. Usa-nos. Começa a liberar palavras de sabedoria e conhecimento sobre os meus irmãos. Começa a liberar um espírito livre, na liberdade de se moverem no Espírito. Começa a liberar profecias nos corações daqueles que estão famintos. Começa a liberar dons daqueles que estão atrás das coisas do céu. E que todos nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, desde os mais novos até os mais sábios. Queremos ser instrumento nas Tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, que até aqui o Senhor tem sido conosco. Prepara o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Vamos nos dirigir na palavra de Deus no profeta Amós. Profeta Amós, capítulo número 3. Enquanto você procura na sua Bíblia, eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de nós estarmos juntos, cultuando ao Senhor, uns com os outros, os guerreiros da quinta-feira, com chuva, sem chuva, todos estamos aqui vencendo e conquistando. Por isso vocês estão de parabéns. Parabéns, porque não será o clima que impedirá a gente receber da parte do Senhor aquilo que Ele já tinha preparado para nós. Capítulo número 3, livro de Amós. Eu sou grato a Deus pela vida dos nossos pastores, pela oportunidade,
Pastor Paulo, Pastora Marta, muitíssimo obrigado. Que o Senhor seja com todos vós, os meus amigos. Pastora Dilson, Pastora Mariana, Pastor Paul, Pastora Lude, amigos, a minha esposa, ela é a melhor. I love you. Teu cabelo aí fica bom assim, né? Ah, eu falei para você, você não acreditou em mim. Capítulo 3 de Amós, versículos 3 ao 8, diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Essa é a versão mensagem? Eu acho que não. Mas tudo bem, não tem problema. Pode permanecer nele. Na versão a mensagem diz: duas pessoas poderão andar de mãos dadas para o mesmo lugar sem que os dois estiverem caminhando juntos. Versículo número 4. Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Versículo número 6. Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade? Versículo número 6, parte B, por gentileza. Será que tocar-se-á a buzina na cidade, agora sim, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito. Versículo número 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos a seus servos, os profetas. Versículo número 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? O leão rugiu, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Olha, Amós era um pastor de profissão. Ele não era profeta. Ele recebeu um chamado de profeta. Ele praticava o pastoreio todos os dias, até que ele recebe um chamado de profeta, e ele começa a profetizar ao reino do norte de Israel. ...790, quase 800 anos antes de Cristo. Então Amós, ele era um pastor. Era o que ele fazia. Mas aí ele recebe um chamado e começa a profetizar. Então Amós, ele
era pastor por profissão e ele era profeta por chamado. Mas ele era um servo por essência. Ele era um servo por essência. Porque ele não se importou abrir mão daquilo que ele fazia para começar a andar no chamado de Deus na sua vida. Ele não nasceu com um chamado de profeta para profetizar, ele não praticou esse chamado até que Deus dá um chamado específico para ele. E ele era um servo de verdade, porque ele não se importou sair da sua zona de conforto e começar a profetizar. Agora, profetizar nos dias de hoje parece ser algo muito bonito, algo muito luxuoso, algo muito chamativo. Mas na época dele, não era um chamado atrativo. O ser profeta naquela época era praticamente ir em contra com tudo aquilo que o povo estava praticando. Ele não se importou de estar no meio da sociedade para ser chamado a estar em contra a sociedade. Ele não se importou de sair da sociedade para começar a profetizar contra a sociedade, a comunidade, o povo, as pessoas. Deus o chama para ser um profeta, sendo que ele era um pastor. E ele abre mão desse pastoreio para começar o chamado que Deus tinha entregado nas mãos dele, ser um profeta. E eu percebo que antes dele ter sido um pastor, ter sido um profeta, ele era um servo por essência. Porque somente os servos não se importam de abrir mão daquilo que você pratica no dia a dia, para começar a entrar na vontade de Deus e começar a praticar o chamado que Ele nos entrega. Perceba muito bem, ele tem que sair de um lugar onde ele estava muito bem, cômodo, e agora Deus o coloca num lugar oposto, num lugar incômodo. Porque um dia você está caminhando e falando e tendo amizade com todo mundo, no outro dia você está tendo que profetizar contra eles. Um dia você está no meio da sociedade sendo visto como mais um, e no outro, e Deus muda completamente tudo, e agora te coloca em contra a mesma sociedade, comunidade, que um dia te chamou mais um, agora você é alguém contra. Amós, ele começa a receber da parte de Deus profecias de juízo. Dos capítulos 1 até o capítulo 6, ele começa a profetizar o juízo de Deus para contra a sociedade. Dos capítulos 7 ao capítulo 9, ele começa a ter visões desses juízos, e ele começa a revelar as visões que Deus entregava para ele. Então Amós não teve nenhum momento cujo qual ele poderia ter falado para o Senhor: Senhor, me dá um tempo para pensar. Senhor, eu gostaria de continuar sendo um pastor, porque além de pastorear, eu estou ganhando o meu dia a dia com isso. E Deus o tira daquele lugar e o coloca num lugar onde ele precisa de uma dependência total de Deus. Porque os profetas naquela época não eram bem vistos como são nos dias de hoje. Bom, alguns, ou de qualquer maneira, naquela época, os profetas, eles
Eles eram vistos como aqueles que profetizavam as notícias terríveis dos juízos do Senhor, aquilo que o Senhor estava falando em contra todo mundo. Eles eram vistos como aqueles homens que traziam as notícias ruins. Ninguém quer ouvir que Deus vai trazer juízo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ninguém quer ouvir. Mas alguém tem que estar disposto para falar. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque às vezes o que Deus tem para nós pode ir em contra de tudo aquilo que nós temos caminhado com durante toda a nossa vida. Então muitas pessoas decidem não seguir o chamado, porque certamente o chamado vai trazer desconforto para nós. Eu não sei você, mas quando me chamaram para o ministério, eles não me contaram tudo. Eles não abriram um jogo inteiro para mim. Se Deus tivesse aberto o jogo inteiro, pastor Paulo, de como iria ser o ministério, o chamado, muita gente talvez desistiria. Pelo fato de ver que vai trazer desconforto, vai nos colocar em contra a sociedade, em contra as pessoas, e até mesmo em contra a nossa própria família. E muita gente teria desistido, e eu não sei se seria um desses. Mas Deus não deixa ver o jogo inteiro, Ele não abre tudo, porque Ele sabe que nesse processo e nesse caminhar no ministério, mesmo nos desconfortos, mesmo em contra todo aquilo que nós temos caminhado com, agora em contra, recebemos o privilégio de sermos escolhidos por Ele. E ao sermos escolhidos, recebemos um chamado. O prazer de ser o chamado de Deus e cumprir aquilo que Ele nos chama para fazer é muito mais prazeroso do que qualquer problema, desconforto e problemas que o ministério e o chamado possa trazer. Então Amós, ele diz, tá bom, eu vou sair do meu conforto, da zona onde que eu posso me mover, porque eu conheço, eu entendo, eu sei fazer, eu não preciso que ninguém fale nada para mim de como isso pode ser feito, porque eu sei fazer isso. E Deus o tira desse conforto e o coloca no desconforto, num lugar onde ele nunca esteve, onde ele nunca teve ninguém para ensinar como é feito, onde ninguém nunca diz para ele, vai ser assim, assim e assim. E quando você falar, as pessoas vão te olhar feio, alguns vão te apontar, alguns vão querer até te matar. Não, mas ele entendeu que o chamado é um privilégio para poucos que escolhem o chamado. Então ele começa a dizer, então eu vou profetizar aquilo que o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. Então ele começa a ter uma intimidade com Deus, e ele começa a profetizar aquilo que Deus coloca na boca dele como profecia, e ele começa a revelar aquilo que Deus coloca na mente, na imaginação, no sonho, como visão sobre a sua vida, e ele começa a caminhar agora na vontade de Deus. Então ele começa a entender que existem duas coisas importantes para nós cumprirmos o chamado de Deus, e um desses é a obediência da palavra de Deus. E outro ponto que ele entende que é importante é sobre o temor de Deus.
Porque no capítulo número 1 e o capítulo número 2, nós vemos que o povo de Deus começa a desobedecer a palavra de Deus. Os primeiros versículos do livro já diz: vocês que não obedecem à palavra de Deus. Então capítulo número 1, capítulo número 2, é o juízo contra aqueles que desobedecem à palavra de Deus. No capítulo número 2, começa a abrir sobre a falta de temor a Deus. Porque desobedeceram a sua palavra, agora eles começam a praticar coisas que Deus abomina. Então, eles perdem o juízo. A falta da obediência na palavra e a falta do temor faz que eles se rebelem contra Deus. E é assim que nós chegamos no capítulo número 3. Quando já as profecias de juízo começam a ser liberadas pelo profeta. E o profeta começa no capítulo 3, versículo 3, dizendo: ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Ele está começando a dizer: escutem, a questão é que um está querendo ir para o lugar certo e cumprir a palavra de Deus, mas o outro está levando-o para o lado contrário. Será que tem bênção nisso? Será que é bom nós caminharmos com alguém que nos está levando para o lugar oposto daquilo que o Senhor nos chamou? Será que é bom quando duas pessoas estão de mãos dadas, mas cada uma está querendo ir para um lado diferente? E ele começa a dizer: escutem, o problema é que vocês desobedeceram a palavra. E quando vocês desobedecem a palavra, o seu coração fica aberto para começar a cometer pecados que você nunca geralmente cometeria. Não é que de um dia para o outro você já é o pior pecador do mundo. Não, não, não. É que um dia você desobedece e no outro também. E cada abismo chama um outro abismo. E na hora que você acordar, você já está tão profundo na lama do pecado que você diz: como é que eu cheguei até aqui? A grande maioria das pessoas somente acordam para a vida quando já não tem outra possibilidade. E eles começam a se perguntar e se questionar: como é que eu cheguei até aqui? Então o povo de Israel está passando por esse momento. O juízo de Deus vem sobre todos eles. E Deus revela o seu juízo através do seu profeta. Sendo isso, a nossa introdução, nessa noite eu queria ministrar sobre a tua vida duas coisas. Primeiro, as profecias voltarão para o povo de Deus, para aqueles que obedecem a sua palavra. E segundo, os profetas se levantarão de novo para com aqueles que têm temor ao rugido do leão. O profeta começa a dizer, no versículo número 4: será que o leão rugirá se ele não tiver pressa? Será que o leãozinho rugirá se ele não tem pressa para comer?
E ele, com muita autoridade, começa a profetizar sobre isso. Porque lembrem-se, o que ele fazia não é agora o que ele é. Mas o que agora ele é, nunca o impediu de parar de fazer aquilo que ele fazia. Porque aquele que é servo não se importa de parar o que faz, para começar a ser o que Deus manda ser. E eu queria profetizar na tua vida nessa noite, que você vai começar agora a ser o que Deus te mandou ser, e parar de fazer aquilo que você está fazendo, porque você vai começar a parar de fazer, para começar a entrar no chamado de Deus e no ministério que Ele preparou para a tua vida. Amós está dizendo: a minha profissão era ser pastor, mas agora o meu chamado é de profeta. Mas no meu coração eu sempre fui um servo de essência, porque eu não me importo ser um dia pastor, no outro dia ser profeta, e se Deus me chamar para um dia ser levita, eu vou adorar ao Senhor. O problema não é o que eu estou fazendo, o problema é eu entender o que Deus quer que eu seja. Você não é o que você faz, você é aquilo que Deus mandou você ser. Amós não era um pastor, agora é um profeta. E ele começa a dizer: será que o leão rugirá se não tem pressa para caçar? Ele está dizendo: escuta, a questão é que todos nós somos leões, mas caminhamos pela vida sem pressas para caçar, porque a gente está na geografia equivocada. Leão no zoológico não tem pressa para caçar. Então a sua essência começa a virar de um animal que é temido por todos, para um animal domesticado. Para um pet de estimação. Ele está dizendo: todos nós temos a essência do leão dentro da gente. Agora, será que o leão vai começar a rugir se ele não tem pressa para caçar? Ele está dizendo: será que o profeta vai profetizar se ele não foi chamado para profetizar? Todos nós fomos chamados, mas nem todos escolheram o chamado. Todos nós somos leões, mas nem todos nós estamos no bosque, na selva, buscando a nossa pressa para caçar. O problema não é não ser leão, o problema é ser um leão fora da geografia correta. E ele diz: será que o leãozinho não rugirá desde a sua cova, desde o lugar onde ele está, se ele não tiver uma pressa para comer? A questão é que o leão que está fora da sua biografia vai passar a mesma essência para o leãozinho, para o cachorrinho. Então, leão fora da sua geografia só pode gerar leões fora da sua geografia. E ele está dizendo: chegou a hora de voltar na geografia correta, aonde os leões começam a rugir, e o seu rugido começa a ser temido, porque quando o leão ruge, meu irmão, até o animal mais grande da selva, do bosque, começa a tremer. Quando o leão ruge, o povo começa a tremer, os seres humanos começam a tremer, os animais começam a tremer, o elefante, que é muito maior de tamanho que o leão, começa a tremer. Porque leão, dentro da biografia e geografia correta, é uma arma poderosa nas mãos de Deus. E ele está dizendo: eu era que nem aquele leão que não rugia, porque eu estava fora da minha geografia. Porque mesmo eu fazendo algo digno e algo louvável, eu não estava cumprindo o meu chamado. E essa é a grande questão.
Você pode dizer, pastor, mas eu não estou roubando, eu não estou fazendo nada ilícito. Tudo bem, mas você está na geografia correta, cumprindo o seu chamado? Ou será que você está rugindo para ninguém ouvir o teu rugido? Ou será que não tem ninguém para ouvir o teu rugido? E aí ele começa a dizer, a questão é que quando a palavra voltar a ser prioridade no nosso coração, Deus começará a revelar os seus segredos aos seus profetas. Será que Deus irá fazer alguma coisa sem primeiro revelar os seus segredos e mistérios aos seus profetas? Ele está dizendo, Deus nunca tivesse revelado nada para mim se eu continuasse nesse estágio de pastor. Mas agora que eu estou cumprindo o meu chamado de profeta, eu me coloco na posição de privilégio de dizer para Deus, Deus, pode revelar os seus secretos para mim, pode revelar os seus mistérios para mim. Por quê? Porque eu estou na biografia correta, eu estou cumprindo o meu chamado, e eu estou rugindo como um leão. E quando o leão está rugindo, meu irmão, todo mundo vai tremer. E ele começa a dizer, será que quando o leão começar a rugir, será que a terra inteira não começará a tremer? Porque quem não treme ao rugir do leão, é aquele que não conhece o leão. Quem não começa a tremer ao rugido do leão, é aquele que pensa que o leão não tem capacidade de fazer de nós a sua picanha com chimichurri. Essa foi boa, chefe, deu uma dica aí. Porque você não tem medo daquilo que você não conhece. Você não tem temor daquilo que você nunca experimentou. Ele está começando a dizer, chegou a época em que os leões vão começar a se levantar e rugir, e quando rugirem, eles vão tremer. Versículo 8, ora o leão rugiu, quem não temerá? Yahweh Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Ele está dizendo, chegou a hora de todos nós voltarmos à obediência da sua palavra, porque nele encontraremos as profecias que nós precisamos profetizar. Mas também chegou a hora de voltar a ter temor do rugido do leão, porque no seu rugido ele nos colocará como profetas nessa geração, para começar a estar no chamado pelo qual ele nos chamou para estar. Eu sinto que muita gente está fazendo as coisas boas, mas não estão fazendo as coisas certas. Eu sinto que muitas pessoas estão fora da sua geografia correta. Eu sinto que tem muita gente aqui que tem um chamado, mas não o pratica porque está fora da geografia. Eu sinto aqui que tem muita gente que foi chamado para ser um leão, que ruge, todo mundo treme, mas como você está no zoológico, ninguém tem medo de você, porque não tem pressa para você caçar. Então quando você ruge, todos começam a aplaudir, porque agora é um show e não é mais um chamado, agora é uma performance e já não é mais um ministério, agora é aplausos, porque subiu no teu coração aquilo que nunca deveria ter subido. E Deus está dizendo, nunca foi por causa de você, nunca foi por causa do teu chamado, nunca foi por causa do teu ministério, nunca foi por causa do teu performance, foi por causa da autoridade que eu coloquei em você. Aí o profeta começa a dizer, será que o shofar será tocado e todos não terão medo? Porque quando a gente para de obedecer a palavra de Deus, a gente começa a
perder o temor do chofar sendo tocado. Da trombeta ser tocada. E com certeza, cada dia que nós passamos, está chegando esse grande dia da volta. Só que por causa da falta do temor, a gente pensa que não chegará nos nossos dias. Sabe aquele pensamento? Isso nunca vai acontecer comigo. E quando menos você pensa, está acontecendo com a gente. Por isso que Jó falou: aquilo que eu mais temia foi aquilo que me aconteceu. A falta de temor do rugido é porque a gente acha que tem o tempo suficiente para fazer da nossa vida o que nós quisermos. E Deus falando, o chofar está sendo tocado. Será que ninguém tremerá? Será que não haverá medo do povo quando as trombetas forem trocadas? Será que não terá alarmes sendo despertado nas pessoas quando chegará esse grande dia? O profeta, ele começa a liberar esses dois princípios importantes, dizendo: quando a obediência à palavra voltar, a profecia voltará às nossas bocas. E quando o temor da gente voltar, pelo rugido do leão, voltará também o chamado nas pessoas. E eu sinto que nós precisamos voltar a tremer ao rugido. Voltar àquela essência cuja qual a presença de Deus, ela não somente nos levava a um estado de sentimento, de choro, mas quando a presença de Deus começou a mexer na nossa estrutura por completo, não somente nas emoções, porque você pode sentir a presença de Deus, chorar, mas isso não significa que você foi transformado. Nós precisamos voltar a sentir aquela presença que transforma a gente. Aquele temor do rugido do leão que você treme por dentro e a tua estrutura toda é abalada porque você sentiu que o temor à presença de Deus trouxe em você um temor tão grande que não tem nada a ver com sentimentos e emoções, mas é algo que você sente por dentro e você diz: isto é ser transformado pela presença de Deus. Precisamos voltar àqueles dias cujos quais só a presença de Deus já curava pessoas, já levantava os cadeirantes, já abria os olhos dos cegos, já abria os ouvidos dos surdos. Ninguém falava nada, era Deus e a sua presença e o temor da presença de Deus. Porque quando Deus começa a se manifestar com a sua presença e o povo começa a se manifestar com arrependimento, então esse arrependimento nos leva a uma justiça interna que te faz pensar: eu não sou merecedor, mas Deus fala: mesmo você não entendendo que não é o merecedor, eu te chamei, assim como fez com Amós. Mesmo você sendo o que você era, eu tinha um chamado para você. Independentemente daquilo que você está fazendo, eu tenho algo para você diferente, algo que te coloca no meio do centro da minha vontade, e você vai começar a fazer coisas que talvez muitos não vão gostar, talvez muitos irão em contra, mas se você está comigo, quem será contra ti? Eu sinto que nós precisamos voltar a obediência da palavra, porque nós temos experimentado muitas coisas boas no Evangelho, mas também por outro lado temos experimentado muitas coisas vergonhosas no Evangelho.
profecias sendo liberadas à toa, palavras sendo declaradas à toa, profetas se chamando de profetas, mas de profetas não tem nada, abrindo a boca, dizendo assim diz o Senhor, como se fosse algo tão raso, porque na verdade a maior profecia que tem está na palavra de Deus. E quando a gente profetiza a palavra de Deus, é quando os leões vão começar a rugir de verdade. Existe um leão dentro de você esperando ser liberto, esperando sair da jaula, esperando ser arrancado do zoológico e colocado na sua geografia correta. Existe dentro de você um profeta que precisa ser liberado, que precisa começar a florescer, mas você precisa voltar ao plano original, à obediência da palavra de Deus e ao temor do rugido do leão. E existe dentro de você um rugido que vai fazer que teu ministério, que teu chamado seja relevante. Se não for a relevância da parte de Deus nas nossas vidas, a gente não avançaria para lugar nenhum. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente não seria absolutamente nada. Se não tivesse sido o Senhor na nossa vida, provavelmente nenhum de nós estaríamos presente nesse lugar, nesse exato momento. Talvez você continuaria fazendo aquilo que você estava fazendo antes. Muitos não estariam aqui, muitos não estariam nem vivos, muitos não estariam nem sequer contando nenhuma história. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele nos arrancou daquilo que estávamos fazendo e nos colocou para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. Porque no dia que você entender quem você é, você vai começar a fazer. Você quer fazer antes de aprender quem você é. Amós aprendeu a fazer depois que ele entendeu quem ele era. Porque o que ele fazia não era o reflexo de quem ele era. Então Deus tira ele e o coloca num lugar onde ele não sabe o que fazer, mas ele tem a certeza de quem ele é. E nesse momento ele começa a profetizar. E as profecias de quase 800 anos antes de Cristo agora se cumprem no nascimento de Jesus. Escuta, será que Deus não irá revelar os seus mistérios aos seus profetas? Provavelmente Deus tem algo para alguém aqui que talvez só irá se cumprir daqui 50, 100, 200 anos. Mas se a gente não estiver no lugar do chamado, no temor do rugido e na obediência da palavra, essa oportunidade pode passar para uma outra pessoa. Eu queria orar contigo nessa noite. Eu queria que nós possamos levantar um clamor a Deus nessa noite. E nesse clamor você vai dizer para Deus: Deus, eu quero cumprir o meu chamado. Posso ser sincero com vocês? Posso? Ou não posso? Se não posso, também não vou. Mas eu posso ser sincero? Talvez muitos de nós não estaríamos aqui se a gente estivesse cumprindo o nosso chamado. Talvez muitos agora estariam pregando em conferências. Talvez muitos agora estivessem cuidando de uma congregação. Talvez muitos estivessem fazendo cruzadas. Talvez muitos estivessem viajando, fazendo a vontade de Deus. Talvez muitos não estivessem aqui, não é porque não é para estar na casa de Deus, mas porque você está cumprindo o chamado de Deus. Chegou o dia de começar a rugir, o rugido do leão verdadeiro. Você não é um leão de zoológico.
Você não é um leão dentro de uma jaula. Você foi criado para caminhar no meio da selva, rugindo, cumprindo o chamado de Deus na essência pelo qual Ele te chamou. Se você tira um leão que cresceu no zoológico, numa jaula, e o tenta libertar no meio do bosque, da selva, na mesma hora que ele sai da jaula, não passa nem 2 minutos, ele volta dentro dela. Porque toda a sua vida ele praticou isso. E Deus dizendo: você não é o que você faz, você é o que eu te chamei para ser. Chegou o dia de sair dessa jaula. Chegou o dia de simplesmente dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado para a minha vida. Chegou o dia de dizer para Deus: independentemente do que eu estiver fazendo, Deus, eu quero começar a ser o que o Senhor me chamou para ser. Vamos nos colocar em pé, por favor. Será que 2 poderão caminhar para o mesmo lugar, sendo que um vai para o lado contrário? E Deus falou para o meu coração assim: é assim como muita gente está comigo. Nós até estamos andando de mãos dadas, mas eu estou querendo levar eles para o seu chamado. Mas eles estão caminhando para o lado contrário. Eu creio que Deus chamou muita gente aqui. Eu creio que Deus tem vários chamados que estão guardados na gaveta. Eu creio que tem muita gente que um dia recebeu um chamado, mas por causa que estava tão acostumado dentro da jaula, diz: aquilo parece não ser real. O chamado agora é para sair dessa jaula. O chamado é para romper com todos os impedimentos que estão te atrapalhando cumprir o chamado de Deus. O chamado agora é para realmente ver se você tem os requisitos para ser esse leão que ruge e todos tremem. Tem um leão dentro de você, mas cada um escolhe calá-lo ou fazê-lo florescer. Eu queria te provocar nessa noite, provocar a esse leão que você tem dentro, para que comece a rugir, e rugir alto, tão alto que o teu rugido seja ouvido a quilômetros. Porque quando o leão ruge, o rugido dele é ouvido a vários quilômetros. Porque tem tanta autoridade no rugido. Não é o barulho que você faz, é a autoridade que sai do teu rugido. Tem tanta autoridade nesse ruído, no rugir do leão, que o ruído que ele transmite, ele vai e vai. Por isso eu quero te provocar nessa noite. Provocar a você começar a rugir. Rugir. Existe um leão dentro de você. Existe um chamado que está queimando dentro de você. Rompe com as jaulas do impedimento. Rompe com aquilo que está te impedindo estar na vontade, no centro da vontade de Deus, onde você vai começar a cumprir o chamado, onde você vai parar de
acordar com peso, e você vai acordar animado, porque você sabe que todos os dias é uma oportunidade para rugir. Todos os dias é uma oportunidade para cumprir o chamado. E eu sei que tem muita gente aqui, que por várias causas, motivos da vida, você colocou o teu chamado, o teu leão dentro de uma jaula. Chegou a hora de sair dela. Chegou a hora de romper com os parâmetros da vida. Chegou a hora de romper com os preconceitos do sistema. Chegou a hora de quebrar as paredes que estão te impedindo avançar no chamado de Deus. Chegou a hora de começar a rugir contra tudo aquilo que um dia se levantou contra a tua vida para te impedir avançar. Chegou a hora de você se levantar em autoridade e começar a dizer: eu vou rugir. Eu vou rugir tão alto que os preconceitos da minha vida vão cair. Eu vou rugir tão alto que o sistema que tem me acorralado, me colocado dentro desse lugar, vai começar a cair por terra. Eu vou rugir tão alto que quando eu rugir, os muros de Jericó começarão a cair. Eu vou rugir tão alto que quando eu rugir, aquilo que me atrapalhava agora a quilômetros terá que me ouvir e não chegará mais perto de mim. Eu vou começar a rugir tão alto que eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo para começar a ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu vou rugir tão alto que agora não será simplesmente uma oração que eu faço, agora serão profecias que eu profetizo. Eu vou rugir tão alto que agora não será simplesmente sonhos que eu tenho, mas serão revelações da parte de Deus para com o povo. Vou começar a rugir tão alto que agora, toda vez que eu abrir a minha boca, não sairá ruído, não sairá barulho, mas sairá autoridade da parte de Deus. Eu vou começar a rugir tão alto que não importará a minha idade, mas o meu chamado pode ser para mim como criança, como adolescente, como alguém que já tem uma idade avançada. Eu vou rugir tão alto que quando o inimigo me ouvir rugindo, ele saberá que eu estou chegando, e quando mais próximo eu estiver, mais ele terá que se afastar, porque quando o leão ruge, todos os seus inimigos ou tem que dar espaço, ou começam a sair em retirada, porque ninguém aguenta o rugido de um verdadeiro leão. Ninguém consegue ficar perto sem estremecer ao rugido do verdadeiro leão. E você tem o rugido do leão da tribo de Judá dentro de você. Só basta você rugir, só basta você começar a quebrar os parâmetros desse sistema que tem nos acorralado. Só basta você sair da tua zona de conforto e começar a dizer para Deus: Deus, então me coloca no lugar onde eu não sei fazer absolutamente nada, mas eu estou aberto a aprender dentro do meu propósito, no lugar onde eu não tenho comodidade, porque eu não tenho controle, para um lugar onde eu perdi o controle total, porque eu estou dependendo somente de Ti, da Tua palavra, da Tua profecia, dos Teus sonhos, do Teu chamado na minha vida. Chegou a hora de você romper os parâmetros e os preconceitos e os prejuízos da vida que tem impedido você rugir. E começou a hora dos profetas se levantarem, dos homens e mulheres de Deus se levantarem e dizer: eu estou disposto, eu estou pronto para começar a rugir. E quando eu rugir, os muros vão ter que cair. Quando eu rugir, o que se levantou vai ter que cair. Quando eu rugir, aquilo que me atrapalhava não me atrapalhará mais, porque o meu rugido colocará os muros debaixo dos meus pés. O rugido colocará os problemas debaixo dos meus pés. O rugido colocará os preconceitos debaixo dos meus pés. É por isso que quando o leão ruge, ele não ruge para baixo, ele ruge para cima. Porque quanto mais alto o teu rugido for, maior será o efeito através das ondas do som que vão atravessar no ruído da autoridade do rugido que está dentro de você. Chegou o tempo
de sair da jaula que te impedia cumprir o teu chamado. Eu não vou chamar ninguém. Você sabe quem você é. Você sabe que você parou de rugir há muito tempo. Você sabe que você tem um leão, mas você está cada dia mais miau, miau do que ar. Pode ser felino da mesma família, mas não tem a mesma essência. Pode parecer na aparência, mas não tem a mesma essência. Pode ser primo, mas não tem a mesma essência. Porque dentro de você existe um ruído que vem diretamente do leão da tribo de Judá. Cadê os leões? Cadê os leões? Cadê as leoas? Ah, cadê as leoas? É tão impressionante que as leoas são as que caçam. Ah, é tão impressionante que são elas que saem para fora. É tão impressionante que são elas que pega, apressa, traz para dentro de casa. E os cachorrinhos começam a comer, os leãozinhos começam a comer. É tão impressionante que se você pega 1, 2 leoas, 3 leoas e você coloca elas na frente de um leão, às vezes o leão tem que sair retirada, porque ele conhece a braveza que tem a leoa, quando ela realmente sabe quem ela é e na autoridade que Deus colocou nela. Cadê as leoas? Cadê os leões? Ah, para com miau, miau, miau. Chegou a hora de você começar a rugir de verdade. Para com desculpas, com desculpas da vida, desculpas de Londres, desculpas do clima, desculpas do pastor, desculpa de todo mundo. Para com as desculpinhas. Começou a hora de começar a dizer: eu vou assumir o meu papel, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou assumir o meu chamado. Eu preciso que um leão comece a se manifestar juntamente com uma leoa. Porque quando um leão começa a se manifestar, aqueles que estão ao seu lado começam a ser ativados. Aqueles que estão tímidos começam a querer dizer: não, eu também consigo, porque eu sou da mesma essência. Ele está rugindo muito alto. Faz tempo que eu não estou rugindo assim, mas pensando bem, eu sou da mesma família, eu sou da mesma essência, eu também tenho um chamado de leão. O mesmo leão está dentro de mim que está dentro dele. Cadê os leões? Cadê as leoas que hoje decidem dizer para Deus sim para o seu chamado? Deus, começa, Senhor, a ativar os rugidos dentro deles. Oh Espírito Santo, eu sei que tem muita gente aqui que faz tanto tempo que não ruge. Que até esqueceu como rugir. Lembra ele, Senhor. Lembra ela, Senhor. Tem tanta gente aqui que engavetou o chamado e agora prefere ser olhado como um gatinho do que um leão. Porque na comodidade do gatinho tem tudo, cômodo, confortável. Mas o leão, ele tem que sair para procurar tudo o que ele quer, tudo no desconforto. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor comece a ativar. Eu oro para que o Senhor comece a ativar. Ativa os chamados, ativa os leões. Estou voltando à essência.